Ok, buildará, vamos saber. Build, file, quem é file? Na verdade, file é o nome do módulo string, tá bom? Pronto. Será que deu certo? Será que vai dar certo? Mix test. Bacana, bacana. Buildou. Vamos ver, vamos modificar o nosso teste, né? Essa é a grande momento, né? Grande momento que a gente esperou a todo momento, né? Eu vou multiplicar, em vez de somar, vou multiplicar. Haha! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui é um vídeo fora das playlists que a gente tem trabalhado, tem abordado, né? Ele vai falar de uma coisa que eu tenho feito ultimamente, tenho feito alguns testes, algumas brincadeiras ali, trabalhando com o VLang e o Elixir, né? Criando um NIF para Elixir, né? O que é um NIF na realidade, né? O que é um Native Implemented Functions dentro do Erlang, do Elixir, né? O que é isso, né? Por que fazer isso, né? Na realidade, se espera que você nunca precise fazer isso, né? Nunca precise criar uma função de baixo nível, né? Ou seja, com código que trabalha com memória, com funções realmente de baixo níveis, né? E para você conseguir fazer a sua aplicação ter aquele comportamento mais otimizado ou mais especializado, né? Então se espera que você não precise fazer isso, né? Porque o Elixir já te dá todas as funções necessárias para fazer o seu software, para implementar do jeito certo, sem nenhuma complicação, sem nenhum problema. Entretanto, existem casos muito específicos em que a performance de determinada funcionalidade ou biblioteca ela é muito crucial. Por exemplo, a performance de uma biblioteca que converte string em JSON, né? Ou seja, ou uma struct de Elixir em JSON, né? Fazendo essa conversão de JSON para struct para JSON. Esse processo, existe uma biblioteca que faz isso, existe também uma biblioteca que trabalha com NIF, ou seja, uma função de baixo nível que trabalha com memória, que trabalha com operações com ponteiros, né, que realizam esse trabalho e você percebe uma otimização nessa funcionalidade. Então, pode existir algum caso que você tenha que fazer isso, né? É importante que quando chegar esse momento, né, você tenha total vamos dizer, especialidade ou experiência ou entendimento sobre isso, porque isso pode fazer a sua máquina quebrar, né? Isso pode fazer sua aplicação quebrar. Se você não faz direito, ela pode realmente quebrar toda a VM, né? Ou seja, você está trabalhando com memória. O Elixir ele tem uma estratégia de permanecer seguro a nível de memória. Então você não vai quebrar por memória, talvez por falta dela, mas não por má implementação se você utilizar funções Elixir normal ou funções Erlang. Mas se você cria uma NIF, essa NIF ela vai ter um comportamento dentro dos processos, né, de funcionamento da VM, do Erlang, né, da bin. Então você vai trabalhar ali como se fosse uma função totalmente estável e segura, mas que na realidade você precisa garantir isso. A linguagem não vai te dar essas garantias, né? Então a ideia hoje é abordar um pouco isso, né, para que você tenha um conhecimento de como é que funciona essa máquina por dentro. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? A gente vai focar aqui em criar esses NIFs, né? Eu vou criar primeiro esse NIF em C, que o Erlang ele já propõe, ele já dá todas as ferramentas necessárias para criar um NIF em C, e depois a gente vai fazer esse trabalho em V. A gente vai fazer a mesma coisa, ou talvez melhor. A gente vai fazer uma implementação um pouco mais elaborada em V, para que você veja que acaba se tornando simples, mas que o detalhe seguinte você tem que ter a garantia de que aquilo que você fez não vai quebrar, tá? Então tem esse ônus a mais ali que você carrega quando você está trabalhando com NIF, certo? Você tem que ter essa garantia de que o que você fez está certo. Obviamente tem várias técnicas e ferramentas que o próprio Erlang ele já provê, né, de debug, de você conseguir avaliar isso, e a gente não vai ver isso nesse vídeo, tá? A gente vai fazer realmente algo simples, que já vai ser
complexo pelo tempo e pela novidade, porque a gente vai estar trabalhando de uma forma diferente com o Elixir. A gente vai trabalhar com macros também, tá? A gente vai ter um pouco desse conhecimento que a gente apresentou nos vídeos, né? Tanto de V quanto de Elixir, né? Então a gente vai começar a abordar isso, tentar juntar as duas coisas e ver, faz sentido, a gente pode trabalhar com os dois se houver necessidade, né? Então tem essa visão, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, é criar um NIF, uma função em C que eu posso rodar dentro do Elixir como se fosse uma função nativa, tá? E a melhor forma de fazer isso é utilizar realmente a documentação do Erlang, tá? Claro, eu já fiz isso, já fiz esses testes, então eu vou conseguir entregar mais mastigado esse processo, né, para que você consiga entender, consiga montar as coisas na sua cabeça. Também vou passar algumas explicações do que eu tenho visto. Não sou nenhum especialista nisso, tá? Mas quero compartilhar isso com você, quero compartilhar esses avanços, esses entendimentos, para que você comece a entender também muito mais sobre a VM do Erlang, em que o Elixir ele é compilado, né, a aplicação é compilada e jogada para rodar dentro da VM, por isso que ele é seguro, porque a VM que roda a aplicação que faz essas garantias acontecer. A nossa função vai rodar dentro da VM. Eu vou deixar de ser prolixo e partir para o ataque, tá bom? Beleza, então eu tenho esse site aqui, certo? Erlang, eu vou deixar o link no comentário, tá? É um tutorial de como criar um NIF em C, tá? Então ele mostra como criar um NIF. Aqui é um NIF mais complexo, eu vou criar um Hello World, tá? Mas aqui ele mostra, e vou passar também outros detalhes que eu vi em outros lugares que vai facilitar um pouco o processo de criar uma NIF, né? Então eu vou supor que você já tenha instalado ali o compilador de C, que é o GCC, tá? Então vou supor isso, porque eu vou supor também que você vai ter o VLang instalado na sua máquina, porque a gente vai usar depois, tá? Então essa página ele vai apresentar pra gente então a estrutura do NIF, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente sempre vai consultar a documentação, eu vou botar na página 3, isso aqui não é documentação, mas a gente vai consultar os outros links que eu vou colocar na medida que a gente vai precisando, tá bom? Então vou botar na tela 3, e na tela 2 a gente vai começar a criar a nossa aplicação. Eu vou chamar aqui vou criar uma parte chamada de NIF Test, certo? Então code NIF Test. Então, code NIF Test, eu entrei aqui na minha pasta, não tem nada, beleza? E a gente vai começar a criar uma aplicação em C, tá? Vai ser bem simples, só para mostrar mesmo o fundamento ali disso, tá? Então, eu vou criar uma função chamada, um documento chamado NIF Test, para você ver que a gente não precisa de nada para criar uma NIF, não precisa importar nada, assim, não precisa ter mais do que esse arquivo para criar uma NIF, tá? Então é muito simples fazer isso em C, só que em C você não tem aquelas garantias de memória, né? Você tem que pensar em tudo, isso é um pouco chato, né? Mas aqui a gente não vai se preocupar muito com isso, tá? A ideia é fazer o negócio rodar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o cabeçalho de funções NIF, tá? Esse cabeçalho de funções, eu vou mostrar aqui o link dentro da documentação do Erlang, ele tá aqui, ó. É o doc-man/erl_nif, tá? Então você quer o cabeçalho de funções, ou seja, você não precisa definir essas funções, você só precisa usá-las, tá? Então você precisa importar o cabeçalho de funções dentro do C para poder utilizar como se elas estivessem ali presentes, tá? Então a gente faz isso com include, né? Você que já viu um pouco de C ali, você vai lembrar disso, o include. Só que o include, para facilitar a nossa vida, a gente vai importar exatamente onde está esse cabeçalho. E onde é que está esse cabeçalho? Dentro da nossa fonte do Erlang, né? Do source do Erlang. Como é que eu sei o caminho exato deste cabeçalho? Aí tem uma diquinha que eu encontrei, né, na internet, eu vou deixar aqui claro, né? Eu entro no Erlang, né? Eu entro no shell do Erlang, digitando ERL e aperto Enter. Ele entra no shell. E aí quando ele entra no shell, eu digito o comando code e root, root dir, abre e fecha parênteses e dá um ponto, porque eu vou chamar a função root dir do módulo code. E aí vai me apontar exatamente onde é que está
a instalação do Erlang que eu estou rodando na minha máquina. E está dizendo que eu usei o ESDF para instalar e está aqui lá no ESDF. Eu copio isso aqui e aí eu incluo esse cabeçalho que está dentro. Se a gente for olhar aqui, eu vou sair aqui, só queria ver o caminho. Vou dar um ls para a gente ver onde é que está esse cabeçalho. Qual é o cabeçalho que a gente quer? Se a gente for olhar aqui, ó, é o erlnif, certo? Ele está na pasta. Nessa pasta que o Erlang apontou, tem várias pastas e tem a parte chamada lib. Vamos ver se é lib. Tá, lib tem um monte de outras coisas. Tá em USR, eu só queria ter certeza de que na lib não tinha nada. Então, dentro dessa pasta, né, que o code apontou, né, que o Erlang apontou, a gente tem o USR e dentro de USR eu tenho a pasta include. Dentro da pasta include, observe, eu tenho vários cabeçalhos da linguagem C, né? Vários arquivos que são cabeçalhos da linguagem C, cabeçalho de funções. E a gente tem o erlnif aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente já sei o caminho, que é o usr include erlnif h. Pronto, aí eu já importei meu cabeçalho, não preciso me preocupar. O que eu preciso saber para poder criar o meu primeiro NIF, né? A gente pode usar aqui o exemplo, tá? O exemplo da página tutorial, né? A gente vai ver, aqui é a declaração da função do Erlang, a gente vai fazer uma declaração de função, ou melhor, a declaração de um módulo em Elixir, tá? Para facilitar, visto que eu não fiz nenhum vídeo sobre Erlang, né? Isso pode parecer confuso, então fazer em Elixir. Mas o que a gente precisa saber aqui no C, né? O código da nossa biblioteca NIF, né? A gente incluiu, né? A gente incluiu o caminho todo que estava e a gente vai criar uma função Hello World, só isso, tá? A gente vai criar uma função Hello World. Então ela tem que ter esse cabeçalho aqui. A função que é um NIF, ele tem que ter o mesmo cabeçalho. Isso aqui em C, tá? Então você não precisa se preocupar muito com isso agora. Só entenda que ele tem que ter uma estrutura, né, pré-definida. E onde é que está pré-definida essa estrutura? Dentro dessa biblioteca aqui, ó. Se eu for entrar aqui, só para você perceber, né? Se eu for entrar aqui, aí você vê que tem muitas informações aqui de cabeçalho. Não vamos nos perder nisso agora, só vamos entender que a gente precisa manter aquela estrutura lá. Aquela estrutura lá, ela diz o seguinte: é uma função static, e ela vai retornar um erlnif term, certo? Isso aqui, na verdade, é um ponteiro, tá? É um ponteiro para esse termo. Então, o NIF, ele vai usar muita memória, muito esse esquema de memória, e rapidinho você comete uma besteira, tá? Então, a gente vai fazer só um hello world aqui, tá? E ele vai entrar aqui com o erlnif env, né? Só entendam esses parâmetros. O retorno é um termo, né? Que é um tipo de dado Elixir, Erlang, e a gente vai iniciar a função com alguns argumentos. O primeiro argumento é um environment, né? Que é o ambiente onde está rodando a função. O int argc, certo? Isso aqui na realidade é a aridade, certo? Da função, né? A gente tem o termo que entra na função, que são os argumentos. Aqui ele coloca como um ponteiro, tá? Então é um ponteiro para um array, uma lista de argumentos, uma lista de argumentos de função, tá? E essa lista é baseada no erlnif term. Pronto. E é um array de argc v. Ele coloca assim. Eu gosto de botar args, visto que são argumentos. Só que o padrão, a nomenclatura C, né? Ela é bem diferente, tá? Beleza? Definimos o nosso hello e ele vai ter que fazer o que? Imprimir na tela um hello world, tá? Uma string ou uma sequência de caracteres, tá? Então a gente vai retornar, porque a gente tem que retornar algum termo aqui. A gente vai retornar o enif make string. E essa string ela vai exigir aqui o env e vai precisar, ou ele requer como segundo argumento uma string. Uma string aqui no C é simplesmente aspas duplas e o nome hello world,
E aí o último argumento é a codificação, né? Ou TF8 ou Latin 1. Daí eu vou usar aqui o Latin 1, tá? Encoding, acho que é assim. Aliás, nif Latin 1, pronto. E aí ponto e vírgula, não posso esquecer. Beleza, essa é a nossa função hello. Então ele faz o que? Imprime, né? Ele retorna, na verdade, uma string, tá? Ou uma sequência de caracteres, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou definir a minha função inicial, que vai dizer que isso aqui é um NIF, que vai reconhecer isso como um NIF propriamente dito. Então, dentro do C, né, dentro do cabeçalho, a gente já tem um header, na verdade, uma macro, certo? Que faz isso pra gente, né? Só que a gente precisa definir quais são as funções que vão estar na nossa NIF, tá? Então, quais são as funções? NIF func, eu vou chamar de... NIF func é um tipo de dado, tá? Que são exatamente essas funções, a declaração de função que vai para minha inicialização da NIF, tá bom? Vou chamar aqui de funcs, certo? E é um array, tá? É uma lista, na verdade é um array, né? Estamos em linguagem aqui não funcional, então é um array e vai ter um elemento apenas que vai ser o meu hello, que é uma string, que é o nome da minha função, tá? Aqui é a quantidade de argumentos que a minha função tem e aqui é onde a minha função, qual é a minha função, onde é que está definida a minha função hello? Está definida na própria função hello, ou seja, um ponteiro para essa função aqui, um apontador para aquela função. Então, percebem que começa a ficar complexo o negócio, né? Ponteiros, apontar, né? Mas é interessante a gente começar aqui, que é para a gente ver como que essa complexidade, que aparentemente é simples, né? Você olha assim, pouco código, mas você tem uma complexidade interna ali que pode deixar você um pouco confuso, né? Então, eu vou utilizar uma macro aqui que é disponibilizada no earlnif.h, certo? Que é o earl nif init. E aí eu vou dizer qual é o nome do meu módulo que vai receber essa NIF, tal, qual é o nome do módulo, porque uma NIF ela tem que ter o nome do módulo que a recebe, que faz o carregamento dela. E o nome do módulo vai ser Elixir, porque vai ser um módulo Elixir, certo? Uma funcionalidade que estou fazendo para o Elixir especificamente, e o nome do módulo começa sempre com Elixir, quando eu utilizo a linguagem do Elixir, tá? Elixir.test é o nome do meu módulo, e esse módulo ele vai ter as minhas funcs, certo? E vai ser aqui null. Isso aqui eu não vou falar agora o que são isso, mas faz parte da macro, tá? Então são 4 nulls, que na realidade, em síntese, o que é isso aqui? É quando são tipo hooks, né? São tipo ações, tipo exemplo, né? Quando eu carrego, quando muda a versão, quando eu faço um downgrade. Então são como se fossem ações, né? Funções, apontamento para funções que são executadas quando acontece alguma modificação nesse código desse NIF, tá? Na hora de carregar dentro do Elixir, no caso. Então eu vou colocar tudo null, não precisamos nos preocupar com isso nesse momento, tá? Basicamente está feito. Isso aqui é o meu NIF, o que ele vai fazer? Imprimir na tela, na verdade devolver o Hello World ali como um termo Elixir ou Erlang, tá? Simplemente assim. E como é que eu vou compilar esse código em C? Eu vou utilizar o GCC, supondo que você já tenha ele instalado, tá bom? E a gente tem que utilizar esses atributos aqui, o fpic. E aí, isso aqui é o detalhe, shared, que eu vou transformar esse código não em executável, mas em biblioteca, né? Shared, e eu vou dar um output aqui para eu salvar ele com um nome que eu quero, e ele tem que ter o formato .so, porque eu estou no Linux, tá? Então esse formato. Então, qual vai ser o nome que eu vou utilizar aqui? Vou chamar de teste.so. E qual é o arquivo que eu vou compilar? O niftest.c. Não preciso fazer mais nada porque eu já apontei o caminho todo do meu earlnif aqui, então não vai precisar colocar mais nenhum tipo de parâmetro nem argumento. Só basta fazer isso e ele compila e gera o meu teste.so. Então,
eu chamei aqui de teste sem o E, né? Então eu vou manter o teste sem o E para ficar coerente, tá bom? Pra gente não confundir. E aí eu vou criar o meu código Elixir chamado teste, minúsculo, teste.ex. Beleza? E aí definição de módulo tradicional, teste sem o Elixir, tá? Sem o nome Elixir aqui antes, porque o meu código já é um código Elixir, então por padrão, se eu fosse, por exemplo, rodar isso em Erlang, eu teria que chamar aqui o elixir.test, porque esse é o nome real internamente. Esse aqui é o nome na nossa visão de código Elixir, tá? Então, teste do end, e aí eu vou fazer o seguinte: quando esse módulo carregar onload, ele vai chamar minha função que vai carregar o meu nif init, vou chamar assim. Eu defino ela aqui, ó, nif init sem argumentos, né? Do end, e aí eu chamo uma função, o módulo Erlang, com uma função load nif, e aqui no load info eu coloco o 0. No path eu coloco o nome do meu arquivo, certo? Eu aponto para a pasta root do meu projeto e o nome do arquivo é o teste. Automaticamente ele vai procurar o teste.so. Com isso aqui eu carrego o meu nif, só que eu preciso dizer para o meu módulo Elixir que eu tenho uma função dentro desse nif, né? Que eu implementei uma função. Qual foi a função que eu implementei? O hello. Então eu digo dessa maneira, eu simplesmente faço a definição da função aqui, né? Que ela vai meio que sobrescrever essa definição colocando a função que eu criei no meu nif, tá? E aí eu vou colocar aqui só para a gente perceber quando esse nif não for carregado, né? Por exemplo, um raise, certo? Eu vou dar um erro dizendo que esta função não foi implementada. Então o que acontece? Quando eu carrego meu nif e eu não tenho essa função implementada dentro do meu nif, então, e eu chamo ela, né? Ele vai dar esse erro de que a função não foi implementada. Vamos testar? Tá pronto o nosso nif aqui. A ideia é que ela rode o hello chamando essa função, imprimindo ali na tela, porque a gente vai estar rodando o EX ali, hello world, tá? Vamos ver. Então vamos rodar o EX. Vamos compilar o módulo ali teste x. Nesse momento, se não apresentar nenhum erro, a probabilidade de tudo ter dado certo é muito grande, certo? Porque geralmente ele apresenta um erro na tela, porque assim que a gente compila esse módulo, ele está carregando o nif. Então, se o nif está ok, não vai dar erro. Se o nif tem algum problema, aí dá algum erro na tela. Mas como deu tudo certo, ele carregou direitinho. Então vamos teste.hello. Perfeito, então fizemos o nosso nif. Então o que acontece? Ele está chamando a nossa função, função implementada, né? Que agora é uma função, se tornou uma função nativa dentro do Elixir, né? Ou seja, eu posso fazer qualquer função e eu não chamei nenhuma função aqui dentro do Elixir que imprimisse isso aqui. Se por um acaso eu colocasse uma função 2 aqui, ó, def func 2, e essa função 2, ela não supostamente eu iria implementar ela no teste, mas eu não implementei. Então eu vou colocar aqui também, essa função não foi implementada. Então vamos supor que futuramente eu vou colocar ela aqui dentro do nif, tá? Mas eu não coloquei. Então vamos rodar aqui para ver. Eu vou compilar de novo para você ver que vai dar um erro, porque a gente não implementou essas funções aqui, ó. Quando ele carrega, né? Quando atualiza. Então a gente vai ver um erro aqui de carregamento da nif novamente. Então tá vendo, ó, ele dizendo que não foi suportado a operação de upgrade, que é uma daquelas funções que estão nulas, tá? Uma dessas funções aqui é o upgrade. A gente não vai entrar em detalhes, só para você entender que quando eu faço o recompile e eu não tenho implementado aquela função, ele dá esse erro aqui, e obviamente o meu nif não está atualizado, né, com relação a isso, tá? Eu vou sair e entrar de novo só para a gente compilar aqui sem erros, tá?
o nosso NIF já está compilado, não vai compilar de novo não, a gente só vai importar ele, certo? Só que agora a gente implementou a função 2 aqui dentro do Elixir, mas não implementou no NIF. Então se eu quero rodar minha func 2, né, ele vai dizer que essa função não foi implementada porque eu botei um raise. Essa função, esse escopo aqui dentro da função que eu supostamente vou implementar dentro do meu NIF, ela se torna como uma função de fallback, tá? Então, caso não tenha essa função no meu NIF, então eu uso a função de fallback, que é a função interna dentro do meu Elixir mesmo, certo? Então, só para você entender essa jogada. E aqui eu coloquei um raise só para dizer, não, essa função tem que ser implementada no meu NIF, tá? Então, essa jogada aqui, esse detalhe. Claro, você não vai fazer o NIF para colocar um Hello World na tela, não faz o menor sentido, porque você tem funções dentro do Erlang que faz isso para você, né? O NIF vai servir para você fazer alguma outra coisa, algo que exija um pouco mais de processamento, que você possa garantir que isso não vai quebrar a sua VM. Tem vários elementos, vários detalhes que você tem que estar atento a isso. Então, esse ponto agora, eu vou descartar isso aqui, a gente vai trabalhar com outro arquivo, com outro projeto, né? A gente vai criar um novo projeto em V para a gente começar a entender como é que a gente conseguiria fazer essa mesma coisa. Aparentemente é muito simples, só que é muito verboso, certo? É muito verboso e isso pode dar muitos problemas na hora de trabalhar com NIF. Isso aqui é tranquilo, é pequeno, mas imagine um projeto maior, né? Você vai ver que pode dar problemas de ponteiro, de apontar coisas, né? Além de liberar memória. Então tem vários elementos que ficam muito na mão do desenvolvedor e que não é muita vantagem você trabalhar com C para criar um NIF ali. A gente vai fazer com V exatamente por isso. Tem alguns pontos que a gente precisa entender antes de seguir adiante, é que na BIM, né, a BIM VM, né, que é a máquina onde roda o código Elixir, onde roda o binário que o Elixir gera, né, que é o binário da aplicação, né, ela trabalha com um esquema de schedulers, ou seja, de agendadores, né? É como se fosse um pequeno sistema operacional ali dentro. O que acontece? Esses schedulers, ele dá tempo para cada tarefa fazer um pedacinho por vez. Ele faz um pedacinho por vez para que todas as tarefas pendentes elas possam trabalhar e dar aquela sensação de concorrência. Então, ele define um tempo específico para cada operação, para cada tarefa realizar aquilo que precisa ser realizado, né? E a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas a gente precisa ver que quando a gente coloca e trabalha uma NIF, quando a gente cria uma função dessa, ela precisa seguir alguns preceitos para que ela não quebre os nossos schedulers e aí destrua toda a BIM, tá? Então, um desses preceitos é o seguinte: ele é feito em 3 pontos, né? Um desses preceitos, tá? Que é manter esses schedulers trabalhando de forma habitual, de forma que ele mantenha um tempo para cada coisa, né? Senão, que é exatamente o que faz o Erlang ele ter o scheduler preemptivo, né? Preemptive scheduling. O que esse preemptivo faz? Ele dita um tempo, ele dita um determinado tempo específico para cada função rodar. Então, esse é o ponto que a gente vai abordar aqui, tá? Esse é o ponto que eu quero dar esse destaque quando a gente está trabalhando com NIF. Isso tem que vir à tona. A gente tem que pensar sobre isso, tá? Por exemplo, uma função Hello World, se ela não rodar em até 1 milissegundo, então ela não pode funcionar da mesma maneira que as funções nativas funcionam, porque as funções nativas elas trabalham com esse tempo limite de 1 milissegundo, né? Ela tem que rodar nesse tempo para que ela possa garantir que o scheduler continue o seu trabalho de maneira aceitável, certo? Então existem 3 tipos de NIF que a gente pode criar. Um é a NIF que obedece esse tempo de 1 milissegundo, tá? Que ele chama aqui de Yielding NIFs, né? Então, o que ele faz? Essa NIF ela consegue trabalhar em 1 milissegundo, mas se tem uma carga muito grande, ela consegue separar ou quebrar aquela carga de trabalho grande para que ela consiga trabalhar em escopos de 1 milissegundo, ou seja, eu executo a função agora, em 1 milissegundo ela faz o trabalho dela e consegue pausar aquele trabalho para continuar depois quando o scheduler de novo me der aquele tempo,
Então, só para ficar claro, o scheduler vai me dar um tempo específico. Eu tenho aquele tempo para realizar a tarefa. Se eu não conseguir realizar, minha tarefa tem que ser pausada para eu continuar depois, certo? Então, se a função ela trabalha dessa maneira, ela consegue trabalhar dessa maneira, então ela é uma função que vai rodar dentro do seu scheduler normal, sem prevendo, né? Ou seja, não tendo problemas de performance e nem quebrando a BIM. Tá? Então você define que tipo de scheduler que você quer rodar, quer usar, baseado no que você entendeu como construção da sua própria NIF. Ficou confuso, ficou muito abstrato, né? Mas a ideia é essa, entender que existem 3 tipos de NIFs, né? O Yield NIF, que é esse que vai fazer uma série de chamadas à função para concluir aquela tarefa. Tem o Threaded NIF, que ele é colocado em uma thread diferente, ela não trabalha com essas nanothreads, vamos dizer assim, tá? Não é pequenas tarefas, ele é colocado numa thread diferente à parte para realizar aquela tarefa e depois devolver ali pro Erlang. E temos a Dirty NIF, ou seja, Dirty NIF, né? Na realidade, são NIFs sujas, né, que aí utilizam outros schedulers, na verdade um outro scheduler, que é o Dirty Scheduler, que é o scheduler sujo, que já sabe que aquela NIF vai demorar muito mais tempo e que, bom, se der pau, não vai quebrar de todo, mas de qualquer forma, assim, já é meio que previsto que pode acontecer, que é uma NIF que pode dar um trabalhinho, tá? Assim, a nível de BIM VM, ele já fica meio que tagueado como, beleza, vamos entender que essa NIF aqui ela vai executar de uma maneira não tão convencional como qualquer outro código Elixir Erlang, tá? Aí quando a gente trabalha com NIF, e esse é o detalhe interessante, né? Você precisa dizer pro código principal, pro Elixir, pro Erlang, que você tá soltando aquela tarefa para poder liberar pro Elixir, pro scheduler do Elixir, da BIM, na verdade, fazer o seu trabalho, de direcionar para outra tarefa, fazer outra coisa. Então, isso aqui é um trabalho cooperativo, tá? Ou seja, a NIF precisa dizer, ela precisa dizer, olha, agora eu vou entregar. Esse esquema de tarefas, certo? Não é preemptivo, ou seja, não é alguém que diz que você só tem 1 segundo ou 1 milissegundo. Na verdade, é o próprio NIF que vai ter que dizer, eu tenho só 1 segundo, né? Mas eu tenho que entregar, né? Ou seja, isso faz com que esse processo seja cooperativo, né? É o nome que se dá a isso, tá? Vai fazer com que a outra tarefa tenha a vez de trabalhar, porque essa NIF, ela disse que podia, tá? Então, mais ou menos isso. Em vez de ser preemptivo, né? Ser obrigado a entregar, não. Ele é estimulado a entregar. E se ele não entregar, a aplicação toda quebra, obviamente, né? Então realmente é um trabalho cooperativo. Se ele não cooperar, todo mundo se ferra aí. Mas essa é a ideia, entender esses 3 pontos, né? A gente não vai trabalhar especificamente nisso, tá? Mas é bom você entender que existem esses 3 tipos de NIF, e quando você estiver desenvolvendo a sua NIF, saber que, bom, ela vai demorar muito tempo, então eu vou botar no Dirty NIF aqui e, bom, a BIM vai saber que essa NIF aqui não vai entregar em 1 milissegundo, não. Então, já garante a entrega para o outro scheduler em vez de ficar naquele processo natural ou normal, tá? Então, beleza, nosso projeto aqui está em C, mas agora vamos trabalhar, vamos criar uma biblioteca em V, para que faça mais sentido trabalhar com NIFs, tá? Aqui está muito braçal, né? Você tem que fazer a biblioteca, tem que compilar, tem que executar, tem que importar, tem que fazer tudo. Então vamos brincar, se é para brincar, vamos brincar de verdade. Vamos trabalhar um pouco com Elixir, trabalhar também com as macros e criar uma coisa interessante ali, tá? Eu vou pausar esse vídeo aqui agora, vou parar esse vídeo e a gente continua no próximo vídeo. Espero que tenha sido interessante para você, assim como está sendo para mim, né? A gente trabalhar com isso juntos. Então, te espero no próximo vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito, né? Divulgue para os seus amigos, né? A gente vai trabalhar realmente com uma parte bem avançada do negócio, né? A gente vai trabalhar juntos aqui. Deixe nos comentários suas dicas, sugestões aí que a gente vai estar vendo, vai estar comentando também, vai estar te ajudando, ou vocês vão estar me ajudando aí a seguir nesse processo, tá? Então no próximo vídeo a gente avança e vamos criar um projetinho em V com Elixir e fazer eles gerarem uma NIF ali de uma maneira um pouco mais automatizada, né? Não vai estar
maravilha das maravilhas, mas a gente vai começar a brincar com isso. Obviamente esse projeto eu vou deixar ali no GitHub para você conseguir acessar e conseguir também trabalhar junto ali, criar um fork, brincar ali com aquele projeto, tá bom? Quem sabe sai uma coisa interessante ali, né? Então, até o próximo vídeo e te espero lá, tá bom? Até mais.